Bom dia! Bom dia, tudo bem? Deixa eu só testar para ver se o som está em ordem. Deixe-me ver o que é que está acontecendo com este som. Vamos testar. Está funcionando. Tudo bem? Bom, como normalmente eu faço, eu ia falar sempre, mas é normalmente. Apareço aqui de surpresa. Tive um tempinho, última semana, na verdade, os últimos 2 dias de aula da faculdade, e aí só aquela despedida, tal, né, matéria já acabou, e aí a professora liberou mais cedo, eu falei, deixa eu ver, pelos meus cálculos dá para eu bater um papinho. E eu vim aqui bater um papinho sobre algo que é muito ruim, né, muito doloroso, na verdade, sentir que é a rejeição. E eu tenho conversado e atendido e ouvido muitas pessoas, não só mulheres, mas muitas pessoas nessa situação de e agora eu não sei o que eu faço, eu não estou me sentindo confortável, né, nesta situação que eu estou. Então, por isso que eu coloquei o título ali, ele não me quer, e agora como faço? Eu tenho escutado esse tipo de questionamento com muita frequência. Ai, eu tirei o óculos, agora vou pôr o óculos. Bom dia, Denise, tudo bem? E então, com muita frequência, para que. E vem como uma dor mesmo, sabe? Como um. Claro que é uma dor, claro que é uma coisa ruim. A pessoa não me quer, mas eu quero muito a pessoa, e agora o que eu faço? Fica aquele misto de dor, de desconforto, de ser preterida, né, de ser colocada de lado. Vem um misto de sentimentos, de pensar, poxa, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente para que aquela pessoa me queira ao lado dela. E a coisa vai embolando, a coisa vai ficando bastante complicada. Então, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro é não negar a situação. O que é que está acontecendo? Sem contar, ontem eu ainda falei sobre isso com uma pessoa que eu estava. Eu falei, não conte historinhas para você mesma, né? Quais são as histórias que você está se contando? Sabe aquelas histórias que a gente conta para que a gente não sofra muito? Então a pessoa não, por exemplo, a pessoa não responde, não corresponde, né? Mas a pessoa não responde às nossas mensagens de WhatsApp. Você envia, você vê que a pessoa visualizou, mas ela não te responde. Mas não é que ela não te responde ali, ela não te responde nunca. Passa um mês e a pessoa não te respondeu. E aí, ao invés de encarar de fato, tem gente que fica se contando historinhas. Ah, é porque a pessoa não teve tempo. Ah, é porque ela deve estar muito ocupada. Ah, é porque eu mandei no horário de trabalho. Ah, é porque agora eu mandei tarde da noite. Já deve estar deitada, já deve estar não sei de que jeito. Ah, agora eu mandei e tal coisa. Então, são histórias. E, então, a primeira questão é, quais são as histórias que você está se contando, né? Contando a si mesma, para que você não enxergue a realidade. Por que a gente conta essas histórias para nós mesmos? Para que a dor seja amenizada, para que a gente não encare de frente o problema. Mas
isso não funciona. Ou isso funciona até a página 2. Isso funciona ali no primeiro momento, né? Depois já é, né? Uma autoenganação. Mas quando eu falo passa a ser, mesmo sendo desde o começo, é porque com o tempo, se a pessoa tem o hábito de ir contando essas historinhas para si mesma, com o tempo, a história é tão bem contada que a própria pessoa acredita que aquilo seja verdade. E o que acontece com isso? A gente não enxerga a situação de fato, a situação real, o que de verdade acontece. E é uma forma de negação. Quando a gente encara de frente, vai doer bastante. Mas você tá ali cara a cara e você fala, ok, mandei mensagem, a pessoa não me respondeu, tudo bem, né? Ela está no momento dela, tudo bem, não é tão simples assim, né? Não é tudo bem, não é desse jeito. É aquele tudo bem são esses os fatos, mas dói, né? Então não é aquele tudo bem suave. Mas não dá para ficar negando e contando as historinhas que eu estou falando. Então, bom dia, Bruno. E então entender que, ok, eu quero muito aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, é meu sonho de consumo, é tudo que eu queria para minha vida, sou apaixonada por aquela pessoa, mas a recíproca não é verdadeira. Mas eu quero tanto aquela pessoa, é um tantão assim, mas a pessoa não me quer na vida dela. Eu faço um esforço gigante, mas a pessoa não faz absolutamente nada para me ter, não é nem na vida dela, é o mínimo possível perto dela. Então a gente precisa entender, eu ainda li, peraí, foi um vídeo, foi uma palestra que eu assisti essa semana, eu acho, que dizia assim, tem aquela frase da Frida, que ela fala, precisamos levantar da mesa quando o amor não estiver sendo servido. E numa palestra a pessoa fez um paralelo muito próximo ali, né, da Frida, e ela disse assim, precisamos levantar e sair da mesa quando o jantar não estiver mais sendo servido. Que jantar é esse? É o jantar da atenção, da cordialidade, da reciprocidade. Se eu procuro a pessoa, ela não me procura nunca. Mais que isso, se eu procuro a pessoa e ela não me dá nenhum tipo de retorno, qual é a reciprocidade? Zero. O que é que essa pessoa, e aí vem a questão que eu falo muitas vezes, a gente precisa aprender a ler o silêncio, correndo um grandíssimo risco de lermos o silêncio de maneira errada. Mas a gente vai pegando pistas, né? A gente vai pegando informações. Peraí, deixa eu ver aqui o que você mandou. Oi, Neide, tudo bem? A gente tem que ir buscando informações sobre o que está sendo passado, né? Correndo, como eu falei agora, o risco de lermos o silêncio de maneira errada, equivocada. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai alinhavando esta leitura, né? A gente vai fazendo desta leitura silenciosa, dessas mensagens silenciosas, a gente vai fazendo como um quebra-cabeças, sabe? No primeiro momento você olha aquele quebra-cabeça de 500 peças, 5.000 peças, 500 tá mais fácil, né? 5.000 peças, e a gente olha e fala, mas o que é que vai formar aqui? A gente até viu a imagem que vai ser formada, mas é aquela coisa assim, você viu e depois tiraram a imagem de você.
Você sabe o que é, mas você não tem detalhes. Então você fala, como era mesmo? Eu não lembro direito, tal, né? Essa imagem era aqui, não, ela era do outro lado. Putz, agora eu fiquei confusa, eu preciso ler isso aqui direito. E como você está confusa, porque você quer muito montar aquilo e você tem uma leve lembrança de qual é aquela imagem que você precisa montar, a gente vai na tentativa e erro. E aí a gente faz igual criança, sabe? Que vai encaixando aqueles brinquedos de encaixe, de triângulos, né? Pecinhas redondas, triangulares, quadradinhas. E a criança tem que encaixar no lugar certo. E aí a criança tenta encaixar uma peça redonda num espaço quadrado. E ela vai, ela tenta, ela vira de um lado, ela vira do outro, ela vira de novo. Ela não sabe como fazer aquilo funcionar. E ela vai tentando. E aí chega uma hora... Tem um vídeo muito bonitinho desses de internet aí, de Facebook, que é uma criança que ela tenta encaixar um negócio, depois ela perde a paciência, tipo uma caixinha, não lembro direito, e tem os formatos, né, vazados, e ela tem que pôr a pecinha cai para dentro de uma caixinha plástica, assim. E a menina a criança perde a paciência, ela tenta, não vai. O que ela faz? Ela tira a tampa toda e joga as pecinhas lá dentro, sabe? Tipo, pronto, tá resolvido. Se é para enfiar o negócio e ficar aqui dentro, para que eu vou ficar aqui me matando, né, com esta questão? Ela já foi mais prática, abriu e jogou tudo lá dentro, não era lá que ia ficar? Então a questão é, como é que a gente está lidando com essas pecinhas? Você está sabendo encaixar cada pecinha no lugar certo? Você está querendo encaixar uma pecinha redonda num espaço quadrado, né? Você está querendo encaixar ali a pecinha do quebra-cabeça que não encaixa, e você vê que isso aqui não encaixa, você vai ficar tentando na mesma pecinha até quando? Você vai ficar se contando historinhas para não sofrer até quando? Você não percebe que essas historinhas só servem para você? A gente precisa, literalmente, né, como diz aí várias pessoas, levantar e sair quando não estiver mais sendo servido nada pra gente. A gente não tem que ficar. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente precisa entender também, primeiro, são algumas questões. O que é que a gente quer? O que é que a gente está oferecendo? O que é que a gente está recebendo? Como são esses sinais? Porque quando está tudo bem, não tem dificuldade, né? Quando, por exemplo, eu mando mensagem para uma pessoa, eu estou afim de uma pessoa. Eu mando mensagem, ela me responde. Eu ligo, ela me atende. Eu convido para um café, ou eu, ou ela, né? É recíproco. Eu convido para um café e ela aceita. A gente marca para jantar e tá tudo certo. Mas, eventualmente, a gente marca um jantar e a pessoa combina e depois ela fala, ai, não deu, não vai dar, né? Não é não deu, porque não deu, a coisa já passou, aí a coisa complica, é uma outra coisa. Mas, olha, marcamos de jantar amanhã, sexta-feira, mas aconteceu uma questão aqui, um imprevisto, não vou conseguir jantar com você amanhã, sexta-feira. Nós podemos antecipar para hoje à noite, quinta-feira, ou nós podemos passar o jantar de amanhã, sexta-feira, por conta desse imprevisto. Como está a sua agenda para sábado? A gente vê que de verdade, e no sábado, ela vai e ela cumpre aquilo que ela combinou, o novo combinado. E a gente vê que aquele jantar de amanhã, né, da sexta-feira que foi desmarcado, realmente foi um imprevisto, não foi uma desculpa.
Não é aquela coisa de eu te ligo daqui a pouco, e esse daqui a pouco não chega nem daqui 3 meses. A pessoa não te deixa no vácuo, ela não te deixa falando sozinha, ela não te deixa haver navios, até mesmo com uma resposta. Então, a gente precisa ler todos esses sinais. E eles são preciosos, eles são de grande valia, né? Uma resposta é uma resposta, uma não resposta também é uma resposta. Só que a gente, como eu falei, a gente é um grande risco de lermos errado. Só que a gente vai correr o risco de ler errado uma vez, duas, na terceira, esse risco ele já está bastante minimizado e esse risco ele deixou de ser risco, essa leitura errada, porque a gente já aprendeu a ler. É exatamente aquilo que está chegando, mas a gente fica se auto-enganando porque a gente quer outra resposta diferente. A gente quer a resposta que é interessante para a gente. Mas a resposta que é interessante para a gente, muitas vezes ela não vai chegar. E aí a gente entra na outra parte agora. Então eu perguntei ali, ele não me quer, e agora? Como eu faço? Não faço. A resposta é simples, né? Agora mesmo eu estava na aula de direito penal e levantou-se uma questão, e o professor falou assim, é uma questão prática, né? De um trabalho que eu faço, que eu comentei, e são de trabalho voluntário na penitenciária. E aí ela falou assim, eu queria saber o que acontece, eu queria entender o que acontece com tal e tal situação. É simples. É isso e isso. Muitas vezes a gente não quer enxergar o que acontece. Ou porque a gente não tem mesmo a visão do todo. Ou a gente tem uma visão muito a palavra. Eu tenho uma visão muito complexa de uma parte da história. Eu sou muito boa naquela parte daquela história, mas tem outras partes circundando que às vezes são muito mais simples, que não precisa de teoria, não precisa de nada disso. É simples. O que acontece é isso e isso. Então, é a mesma coisa. É complexo, mas é simples essa questão do relacionamento. Como eu faço? A resposta é simples. Não faço. Como assim não faz? O que é que a gente pode fazer quando o outro não quer ficar com a gente? O que é que a gente pode fazer quando o outro não quer responder às nossas mensagens? O que é que a gente pode fazer quando o outro não tem 5, 3, 2, 1 minuto para falar com você? O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer nada. Porque a gente só pode fazer aquilo que a gente pode fazer. E a gente pode fazer tudo o que tiver ao nosso alcance nas nossas questões. Eu até escrevi um textão, né? Porque quando eu resolvo escrever são questões assim, gigantes. Mas eu escrevi um texto, acho que semana passada, que eu falei alguma coisa no sentido de tem aquela frase famosa, né? Que ela é verdade até a página 2. Que vão ensinando pra gente, só que não ensina que em algum momento tem uma vírgula ali. Tem um aí que é mais ou menos assim. Ensinam pra gente, principalmente em curso, palestra, enfim, né? Livros de autoajuda, autoestima, esses autos todos, não
tem a vírgula, tem um mas, tem um calma aí, né? O som tá picotando, ai Jesus. É a internet. O que eu posso fazer? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Acho que eu não posso fazer nada, porque só se para esse vídeo e começar outro. Além de estar picotando para a Marjorie, está picotando para mais alguém, deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá mesmo. Bom, vou tentar, vamos ver se melhora, mas não sei o que fazer. Só se eu encerrar essa e começar outra, mas eu acho que tá tudo na mesma. Deixa eu ver. Eu vou encerrar essa e vou começar outra. E aí eu vou testar. Peraí, eu vou tirar do Wi-Fi. Oi.